Se você está com sua Bíblia aí, eu vou pedir que você já abra a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo São Mateus. O Evangelho de Jesus, segundo Mateus, o livro de Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 8. E por enquanto nós vamos ler o verso 1 e 2. Mateus 8, por enquanto versos 1 e 2. Se você abriu, achou, diga glória a Deus. Aleluia. Acredito que a maioria achou. Se você não trouxe sua Bíblia, fica ao lado de alguém que está com a Bíblia aí para que você possa acompanhar. Mas se não é o caso, acompanhe a leitura que nós vamos fazer aqui. E assim está escrito no livro que prevalece, na palavra de Deus. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se tu queres, podes limpar-me. Aleluia. Senhor da glória, essa é a tua hora, meu Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos que tomes as nossas mentes cativas a Ti, para que tudo que venhamos falar aqui nessa noite, Senhor, de Ti, do Teu reino, da Tua palavra, nós possamos, através do Espírito Santo de Deus, entender, guardar nos nossos corações, para que possamos aplicar no dia a dia, na nossa jornada e na nossa caminhada aqui na terra. Amigo Espírito Santo, nos conduz nessa noite sobre aquilo que devemos falar, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar seu lugar, por favor. Mais uma vez, como eu tenho feito e eu não cesso de fazer isso, eu não canso de fazer isso, de pedir a vocês desculpas mais uma vez pelos transtornos que a reforma tem nos causado. Mas foram tantos anos sonhando com esse momento, que no tempo de Deus a gente ia poder reformar aquele templo ali que a gente construiu para o Senhor. E no momento que fizemos foi algo muito lindo, foi maravilhoso, foi referência. E a gente passou esses anos todos e eu nutrindo também esse desejo, mas recentemente que eu tenho me envolvido mais e mais com a obra da gente fazer uma reforma, e aprove ao Senhor que esse ano de 2019 nós fizéssemos essa obra. Então, mais uma vez eu peço desculpas por a gente estar desacomodado ou não estar acomodado num lugar nosso que é ali, está aqui neste templo provisório, mas foi aqui que neste terreno tudo começou. O primeiro templo nesse terreno foi aqui. E essa noite muito feliz, eu sei que as atribuições, o corre-corre da vida, né, nem sempre a gente se encontra na igreja, às vezes fora no trabalho, mas muito feliz com a presença de tio Vigílio, que eu tão carinhosamente chamo de tio Vigílio aqui, mais informalmente na igreja eu posso fazê-lo, no trabalho não faço. Não que a nossa intimidade não permita, mas a formalidade no trabalho não deixa. E Dr. Vigílio Dalton é secretário municipal de Salvador, competentíssimo secretário. E ele deu a sua parcela e foi grande de contribuição. Ele é engenheiro na época aqui no histórico deste templo e do outro templo. E hoje ele está aqui à noite feliz. Ele, para quem não conhece ainda, ele é o pai de Sávio e o sogro de Josana, que estava aqui na equipe do louvor, e ele é daqui desde os fundamentos da igreja. Mas na atribuição, às vezes no dia a dia, ele vem de manhã, às vezes vem em outro horário, vem na semana, ele não deixa de forma nenhuma o Senhor. E o que mais me impacta na vida dele é que não interessa onde ele está, em que cargo ele está ocupando, meu irmão. Deu brecha ou não deu brecha, ele fala de Deus. Ele deixa lá a marca dele, que o Senhor deixou marca na vida dele, por onde ele passa, ele deixa as marcas também. Então, muito feliz, tio, com você aqui nessa noite. Deus te abençoe, a gente te ama demais. Então, dito isso, pede perdão mais uma vez por esse transtorno, mas está avançando. Está avançando? O Daniel está acompanhando. O Daniel vem aqui, passa quase todos os dias aqui, olha a obra. E Daniel também é membro dessa casa, e ele aperta o pessoal na obra, quer prazo, quer cronograma, e o negócio está fluindo. Então, glória a Deus. Mas enfim, nós lemos essa passagem, e o que nós acabamos de ler diz que o Senhor Jesus estava descendo do monte, e multidões vinham seguindo ele, como era de costume,
Por onde Jesus passava, ele arrastava as multidões, porque todo mundo queria estar perto, todo mundo queria ouvir a sua palavra, todo mundo queria ouvir os seus ensinamentos, todo mundo queria viver as experiências com o Mestre. E ele descendo daquele monte, a Bíblia conta, ele já tinha descido, e as multidões o seguiam. Imagina a quantidade de gente, que eu podia dizer assim, tinha um grande grupo. Multidões é que a Bíblia fala, não é isso? Ele desceu do monte, não é nem multidões. E quando ele desceu do monte, grandes multidões. Pensa, se um grande amontoado já é muita gente, se multidão é mais gente ainda, imagina grande multidão, era o que estava naquele dia. E a Bíblia diz que grandes multidões o seguiram. E no meio das grandes multidões, um leproso chamou a atenção. Já vou entrar direto no que a gente vai falar. Um leproso chamou a atenção de Jesus no meio da multidão. Imagine quantas pessoas estavam do lado de Jesus e queriam viver experiências intensas, e queriam a atenção do Mestre, e queriam um olho no olho. Mais do que isso, quem sabe sonharam no toque do Mestre. E quando eu falo grandes multidões, imagine que Jesus não andava num cercado de batedores ou de seguranças fazendo aquela redoma. Não, ele andava no meio do povo. Então todo mundo poderia se encostar, poderia pegar involuntariamente ou até voluntariamente. Mas a gente já aprendeu, a gente já falou aqui outras vezes, que nem todo tipo de toque atrai a atenção do Mestre. A gente falou sobre isso quando a gente falou sobre a mulher do fluxo de sangue. Mas voltando aqui, diz o texto, grandes multidões o seguiram, e um leproso se aproximou de Jesus. E algumas traduções, algumas versões diz, adorou. E eu gosto muito da NVI, nesse caso específico, ela fala, adorou de joelhos. E disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. O lindo desse texto é que ele sabia, obviamente ele sabia, se ele estava naquele meio, ele sabia que Jesus era capaz de curá-lo. Ele tinha certeza plena e absoluta. Mas no momento que ele adorou o Senhor, ele quis dizer ao Senhor como ele reconhecia o Senhor e em que posição ele colocava o Senhor na vida dele. Primeiro ele chegou, se aproximou, se prostrou de joelhos, adorou e disse, você é o meu tudo, você é o Filho de Deus, você é tudo nessa terra, não há impossível para ti. Tudo que você colocar, Senhor, no teu coração de propósito, tu és capaz de realizar. Foi o que ele disse. Ele tinha uma doença que para a época era incurável. Ou seja, para a época era um impossível. E ele, quando se prostrou de joelho, adorou o Senhor e falou, não há impossível para ti, porque eu reconheço a tua grandeza. Que Jesus veio trazer pureza para os impuros. O estado do leproso era desconsolador. O leproso estava maculado, ele estava doente, ele estava expulso, ele estava impuro, ele estava incurável. Às vezes você pode estar perguntando, não, bispo, por que ele estava expulso? Se a gente começar a entender um pouquinho do contexto, do que aquela doença representava naquela época, era algo terrível. Porque o leproso, ele não poderia viver mais na sociedade, e ele tinha que viver fora da cidade ou fora da aldeia. Se isso já não fosse o bastante, viver segregado dos seus amigos, viver segregado da sua família, viver marginalizado, porque ele vivia à margem da cidade, à margem da sociedade, à margem da sua aldeia. Tem algo que quando eu li isso chamou minha atenção, eu falei, Senhor, que terrível. Os leprosos eles eram obrigados, quando passavam por concentrações de pessoas, a anunciar que eles eram impuros. Então se ele ia chegando e tinha uma concentração de pessoas, ele tinha que começar a gritar leproso, leproso, impuro, 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 para que as pessoas não se aproximassem dele, para que ele não tocasse em ninguém e para que ninguém tocasse neles. Imagine que fardo a pessoa levar. Não só as feridas que ele já tinha no corpo, as feridas que ele tinha na sua pele, mas pelo fato de estar repetindo aquilo que involuntariamente ele era, estava causando marcas indeléveis na alma dele. Por onde quer que ele passasse, ele tinha que admitir que ele era doente, que ele era impuro. E a lepra, naquele tempo, ela era muito associada ao pecado.
Então, além dele estar admitindo que ele era doente, ele estava admitindo que ele era um pecador. E se a lepra não sarava, e não sarava porque era uma doença sem cura naquela época, porque ele tinha um pecado que não tinha como consertar. Imagine para a sociedade religiosa, com aquele peso todo que tinha em cima. O que é que isso significava para uma pessoa? Que tipo de vida ele vivia? O estado era terrível, desconsolador, como disse. Mas o que é que o leproso fez? Primeiro ponto, ele foi até o Senhor Jesus, na presença de todos. Na presença de todos. E a lei mosaica disse que para ele se aproximar, ele tinha que gritar que ele era leproso, ele tinha que gritar que ele era impuro, mas nada disso tirou dele a atitude e o compromisso de ir até o Senhor. E às vezes a gente hoje, no mundo que a gente vive, é muito mais fácil. A gente tem carro, a gente tem Uber, a gente tem transporte, metrô para poder ir na igreja. Às vezes a gente começa a colocar dificuldade para estabelecer um relacionamento íntimo e próximo a Jesus. E a coisa mais bonita que eu posso já te adiantar, que eu aprendi aqui neste lugar, é que Deus não muda e nele não há sombra de variação. Mesmo Jesus que estava lá curando o leproso, querendo abraçar, querendo incluir, está aqui hoje. Agora o leproso tomou uma atitude, ele fala, eu sei que ele vai trazer e vai fazer a diferença na minha vida, então eu vou atrás dele. E nada nem ninguém vai me deter, porque eu sei que o que ele tem para mim vai causar diferença a partir do momento que eu tiver um confronto com ele. Segundo, pois, do que o leproso fez, ele confessou ao Senhor Jesus a sua impureza. Ele adorou e confessou a sua impureza. E a Bíblia diz que ele adorou de joelhos, então foi uma profunda veneração e com clamor ardente que ele se aproximou do Senhor. E ele creu, ele teve certeza que Deus ia curar. Assim como uma criança, quando você diz alguma coisa, ela acredita. Crianças até hoje acreditam em super-heróis. Por isso que a Bíblia fala, se você não se fizer como uma criança, você não entra. Porque você tem que acreditar, você tem que ter fé que Ele existe, que Ele pode fazer a diferença na sua vida. E existe e faz a diferença na sua vida. E o que é que o Senhor fez automaticamente? O Senhor parou quando ele clamou e prostrou de joelhos e ouviu a súplica daquele leproso. O Senhor deu atenção, coisa que ninguém dava, mas o Senhor parou e deu atenção a ele e ouviu a súplica. E a segunda coisa que o Senhor Jesus fez, isso mexe comigo, porque no verso 3 a gente não leu, mas no verso 3 diz que Jesus estendeu a sua mão e tocou no leproso. Aí você pode estar dizendo, não, mas o leproso provavelmente devia estar todo envolto de pano, Você não entendeu. A Bíblia fala que naquele tempo um leproso era considerado impuro. Então se alguém tocasse num leproso, ele era considerado cerimonialmente impuro também. E até que ele fizesse um ritual de purificação, fosse tomar um banho no mikvê, fosse imergido ali e levantasse, ele estava feito impuro até isso terminar, quase cerca de uma semana. E na frente daquela multidão toda, quando ele se prostrou e adorou, Jesus disse não. E tocou, sabe por quê? Porque ele se faz impuro para que eu e você possamos ser tornados puros nele. Sabe, ele assume toda a vergonha, ele assume toda a derrota para que ele possa nos dar vitória. É um pai amoroso. Ele se coloca no meu e no seu lugar. Isso é misericórdia, colocar o coração de Deus na miséria do homem. E foi isso que Jesus fez. Você não está marginalizado, vem cá, eu vou tocar em você. E ele disse, Jesus, se você quiser, você pode me purificar. Jesus disse, eu quero ser curado. E depois que Jesus fez esse ato que ninguém faria, ele praticou a misericórdia que havia anunciado lá em Mateus 7. Depois ele mandou, vai ao sacerdote, se mostra a ele, para que cumprisse o rito da lei mosaica. E depois oferece o sacrifício que a lei diz que você tem que oferecer. E o texto bíblico ainda enfatiza que Jesus estava acompanhado de grande multidão. Quando ele saía ou se dirigia da cidade de Cafarnaum. Não obstante as pessoas todas à sua volta, cercando, se espremendo. Uma pessoa, um homem leproso. Outras traduções dizem coberto de lepra. Foi aquele que conseguiu se aproximar de Jesus e se prostrar diante dele. Aí você pode dizer, não bispo, mas a multidão toda estava perto dele. Estava perto dele fisicamente, mas o coração não estava conectado com o coração de Jesus.
Assim como a mulher do fluxo de sangue. Quantas pessoas naquela multidão, empurra, estavam tocando, Jesus empurrando, mas um toque parou a multidão e chamou a atenção do mestre. Um toque de fé, que está diretamente ligado ao tipo de atitude que a gente tem. Sabe, de não se envergonhar e dizer, não, eu vou, porque eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele tem para mim, eu sei os planos que Ele tem feito para mim, e eu vou atrás do mestre. Eu vou me prostrar diante dEle. Por mais que eu esteja assim como aquele leproso, coberto de feridas, ou coberto de feridas espirituais, ou coberto de pecados, eu vou me aproximar dEle, e Ele vai me aceitar, Ele vai me trazer para perto, Ele vai me limpar, Ele vai me purificar, Ele vai me restaurar. O feito daquele homem não foi algo simples. Não foi algo simples de nenhuma maneira, porque era proibido, era vedado a qualquer pessoa leprosa perambular junto a pessoas sadias. Eles não podiam. A lei proibia. Ele tinha que viver lá segregado. Mas ele tinha certeza do que ele queria. Ele estava focado, ele estava numa missão, ele queria ser restaurado. Ele não ia deixar nada nem ninguém impedir que ele fosse feito mais uma vez. Todo leproso tinha que viver fora dos povoados, tinha que viver fora das aldeias, das cidades, proscritos. E na iminência de alguém se aproximar, passar por essa vergonha, dele mesmo anunciar que era impuro e leproso. Imagine no meio de uma multidão, ele anunciando o tipo de doença que ele tinha. Imagine você, se você já se acometeu de alguma coisa que você não gosta, te traz tristeza, e toda vez que você estivesse numa concentração de pessoas, você tivesse que anunciar: eu sou isso, eu sou aquilo, minha vida é assim. Que terrível. Mas isso não parou o leproso, isso não tirou ele do propósito de adorar ao mestre. A Bíblia fala que ele se prostrou. E Mateus fala que ele ajoelhou e adorou. No livro de Lucas fala que ele se prostrou com o rosto em terra, na maior atitude de submissão e de humilhação, reconhecendo toda a divindade e o poder que Jesus tinha e tem. Ele se prostrou aos pés de Jesus e declarou essas palavras: Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Aí você pode pensar assim, não, mas é a mesma coisa. Curar e deixar limpo não é. Porque Jesus podia ter chegado para ele assim: eu quero te curar, ser curado. E ele está curado, e demorar não sei quanto tempo, mas dias, ou semanas, ou meses, para as chagas fecharem, para as cascas de ferida se formarem, para a nova pele se formar, e ele ainda ia viver curado, mas naquele tempo de completude, até que a pele fosse feita mais uma vez. Mas Jesus, ele é lindo, ele é maravilhoso. Quando ele reconheceu aquela atitude profunda de adoração, ele falou: eu quero ser curado e limpo. Porque quando ele enxerga em mim e você uma atitude de fé e de busca profunda, ele quer trazer transformação instantânea. Ele fala: não, filho, eu sei que você vive uma vida de fases, mas eu estou trazendo você ao final agora. Estou trazendo ao lugar do pódio da conquista. A transformação é agora. Eu quero, seja curado e seja limpo. Isso em todos os aspectos da sua vida. Se você está com enfermidade, se você está doente, Ele quer remover a doença instantaneamente. Se você precisa de restauração na sua família, Ele quer fazer instantaneamente. Se você quer uma restauração no seu trabalho, Ele quer fazer instantaneamente. Curado e limpo. Curado e limpo. Essas palavras demonstram tanto a fé no poder de Jesus, como a humildade daquele leproso. Ele decrépito, infeliz, ele não se atreveu a pedir. Ao invés disso, ele declarou o poder de Deus na vida de Jesus. Ele não chegou lá e disse: Senhor Jesus, me cura, pelo amor de Deus, eu não aguento esse sofrimento. Não, ele adorou, prostrou-se e disse: Senhor, se você quiser, você pode fazer qualquer coisa. Você é o dono do mundo, pode fazer tudo. Se você quiser, você pode até me curar. Ele não foi pedir, ele só foi declarar ao Senhor quem o Senhor era para ele. E o Senhor reconheceu aquela fé, reconheceu aquela humildade e falou: eu quero, filho,
seja curado, seja limpo. Tocou logo nele para mostrar que ele era nova criatura. Para mostrar que quando você clama, quando você procura, quando você adora, ele vem no seu auxílio e ele te dá o toque de restauração na hora que você mais precisa. Ele traz a diferença e ele faz a diferença. Ele declarou a certeza de que bastava o que o Senhor quisesse e seria feito. Diante daquela atitude, o Senhor foi movido, literalmente movido, porque a Bíblia diz que ele estendeu a sua mão. Ou seja, aquela atitude de adoração moveu os braços do Filho de Deus. Aquela atitude de adoração moveu o Senhor Jesus para perto dele, para uma distância de toque. Você só pode tocar em alguém que está perto de você. Você pode até dizer um beijo, um abraço, mas para você realizar o beijo e o abraço, você tem que estar perto. Naquele tempo não existia isso. Isso é uma coisa que a gente criou com a tecnologia. Que o intuito da tecnologia é nos aproximar, mas acaba nos distanciando. Pensa que coisa absurda. Você encontra alguém ou fala com alguém no telefone e fala, tá bom, até logo. Um abraço. Um abraço pelo telefone não existe. Imagine se assim fosse o nosso relacionamento com Deus. Você clama, você adora, ele fala, beleza filho, te amo, um beijo para você aí. Um abraço. Mas não, quando você vive intimamente com Deus, você consegue sentir o abraço e o afago de Deus. Você consegue sentir Deus te colocando no colo e te conduzindo aos lugares que Ele tem sonhado para a sua vida. A atitude do homem moveu o Senhor Jesus. E o Senhor foi movido, estendeu a sua mão e tocou no corpo, desfigurado. Às vezes nossa vida pecaminosa desfigura o nosso corpo espiritual. Nos deixa em frangalhos, em pedaços, em chagas, em feridas. Mas a nossa atitude de adoração e de busca do Senhor Jesus nos traz Ele de volta para perto. Na verdade, não nos traz Ele de volta para perto, nos leva para perto dEle, porque Ele não sai do lugar, é a gente que se afasta. Nos leva para perto dEle mais uma vez, uma distância de toque. E a nossa fé faz com que Ele chegue mais perto ainda, nos toque, nos tome no colo e nos restaure o corpo. Que Ele chegue perto e fala assim, eu quero mudança na sua vida. Eu quero conquista nas suas vidas. Eu quero que vocês sejam aquilo que meu Pai criou vocês para ser mais do que vencedores. E tome um toque de cura, tome um toque de restauração, tome um toque de abrir de portas, tome um toque de renovo, tome um toque de novo emprego, tome um toque de sair da crise, tome um toque de ser restaurado da enfermidade, tome um toque de ser restaurado da doença. Tome um toque da restauração familiar. Tome um toque da restauração nos relacionamentos. Mas para isso você e eu precisamos estar perto. Para que Jesus diga, seja curado e seja limpo. Para que você receba completa a sua bênção. E a Bíblia conta que imediatamente o homem recebeu o milagre. Que imediatamente o homem foi curado, que imediatamente o homem foi limpo. E isso chamou minha atenção, e eu vou falar mais uma vez para que vocês gravem, foram duas ações. A ação de curar imediatamente e a ação de limpar imediatamente. Para que você veja que quando você está perto de Deus, não há limites no tempo daquilo que Ele pode fazer por você. Está ligado diretamente ao tipo de fé que você tem nutrido nele. Ah, Senhor, mas eu tenho clamado, Senhor, eu tenho pedido. Será que tem clamado? Será que tem pedido? Será que tem atitude de fé genuína no seu coração? Porque quando a fé é genuína no seu coração, Ele faz na hora. Agora, já disse algumas vezes, se a gente clama e a gente pede por um milagre nas nossas vidas, e o milagre vem de Deus, a gente também tem que esperar que o tempo seja o tempo de Deus. O que essa passagem nos ensina é que o tempo de Deus Ele pode fazer já, mas depende da minha e da sua atitude. Em seguida, na entrada de Cafarnaum, mais um pouquinho adiante, a Bíblia conta que o Senhor deparou-se com um oficial romano, um centurião ou um comandante de 100 homens. Um militar do exército. Em Lucas 7, temos a informação de que judeus ligados à sinagoga de Cafarnaum fizeram questão de falar muito bem daquele centurião a Jesus. Que ele era um homem muito honrado, que ele era um homem justo, que ele era um homem generoso, que ele tinha investido uma grande soma na construção da sinagoga.
E aquele militar queria um milagre. Ele queria um milagre para um jovem servo dele, que estava à beira da morte. E ele estava atormentado por muitas dores. E a Bíblia conta que Jesus se dispôs a ir até a casa dele. Jesus olhou com compaixão, disse: eu vou até a sua casa, que a restauração na sua casa vai entrar hoje, a novidade de vida na sua casa vai entrar hoje, a restauração vai entrar hoje, vida nova vai entrar hoje. E aquele centurião surpreendeu a Jesus com a resposta. Ele disse: não sou digno de que entres na minha casa. Quando ele fala não sou digno que entre na minha casa, ele, um oficial do exército romano, se ele disse que não era digno que Jesus entrasse na casa dele, ele devia ter uma morada excepcional pela posição que ele ocupava. Em que posição ele estava colocando Jesus? Ele estava colocando Jesus acima de todos que ali estavam, acima dele, que era um oficial romano. Jesus, eu não sou digno de te receber na minha casa. Quem sou eu para que tu vás lá? E aquilo surpreendeu ao Senhor Jesus. Porque imagine quantas pessoas queriam receber Jesus e disse: eu vou lá, com você eu vou lá, vou levar a cura. Agora ele: eu não sou digno de te receber. A Bíblia fala que aquilo, Jesus olhou e não pôde se conter de alegria. Que fé a desse homem. E aqui novamente a postura que favorece a providência e o sobrenatural do Senhor. Humildade autêntica. Humildade autêntica. Ele sabia a posição que ele tinha, a posição que ele ocupava na sociedade, mas ele sabia quem era Jesus e qual posição Jesus ocupava na vida dele e tinha que ocupar no mundo. E adorou ao Senhor dessa forma. Senhor, eu não sou digno de te receber, porque eu compreendo a tua dimensão, eu compreendo o teu tamanho, eu compreendo a tua megacidade, Senhor. Não sou digno de te receber. E o centurião completou: mas sei que tu tens autoridade e que uma palavra será o suficiente. E às vezes a gente está clamando e pedindo a Deus e chora e não entende que uma palavra do Senhor é o suficiente para trazer e fazer a diferença na minha e na sua vida. E aquele centurião entendeu isso. Porque de repente na cabeça de um militar é mais fácil, ele sabe quantas pessoas ele tem no comando dele, ele fala vai e a pessoa faz. Então ele falou: Jesus, não é impossível, o que ele mandar fazer vai acontecer nesse mundo ou no mundo espiritual. E tudo começa no mundo espiritual. Senhor, basta apenas uma palavra sua e eu sei que restauração chega à minha casa. Senhor, eu sei que basta uma palavra sua e vida nova chega ao meu servo. Eu sei que uma palavra sua basta e os meus negócios vão começar a fluir. Senhor, eu sei que uma palavra sua chega e a minha vida será diferente. Uma palavra tua fará diferença. Jesus ficou impactado, a Bíblia diz, com a fé daquele homem. Fez questão de dizer que não encontrara em Israel alguém com a fé naquele nível, de reconhecer o tamanho de Jesus e o que ele era capaz de fazer sem precisar ir lá. Não, Senhor, com a tua palavra eu sei que restauração chega. Com a tua palavra eu sei que novidade de vida chega. Uma fé que o levava a humilhar-se, a julgar-se indigno e a confiar na plena autoridade do Senhor sobre a doença. A Bíblia fala que aquele jovem estava à beira da morte. E o centurião confiou que uma palavra de Jesus não ia trazer sua cura, mas ia trazer vida nova. E às vezes você está precisando de uma restauração de um relacionamento. Às vezes você está pedindo que seu filho saia das drogas. Às vezes você está pedindo por uma porta de emprego. Às vezes você está pedindo que a sua empresa dê certo, que os seus negócios deem certo. E você começa a se desesperar. E esquece de pedir ao Senhor Jesus uma palavra. Uma palavra. O relatório médico chega e você lê, começa a chorar e começa a se desesperar. E esquece de olhar para ele e pedir uma palavra. Senhor, eu não quero olhar o relatório. Senhor, eu não quero olhar o que estão dizendo. Eu quero uma palavra. Porque uma palavra tua traz vida. Uma palavra tua traz esperança. Uma palavra tua traz renovo. Uma palavra tua traz cura. Uma palavra tua
e as coisas vão entrar no eixo. E a Bíblia conta que Jesus liberou a palavra. E Jesus liberou a palavra e naquele mesmo instante, a Bíblia diz, o servo do centurião ficou curado. Repare que lá no caso do leproso, quando Jesus liberou a palavra e disse: eu quero, seja curado, seja limpo, foi instantâneo. Quando o servo do centurião estava para morar, Jesus disse: eu quero, eu vou liberar a palavra. E a palavra foi instantaneamente. Por que eu estou chamando a atenção para esses dois casos? Porque um dos casos, o leproso estava ali, ao lado de Jesus. E o outro, distante. Não há distância, não há barreiras para aquilo que Jesus quer e vai fazer na sua vida. Depende da atitude minha e sua, do nosso coração. Depende do relacionamento que a gente nutre com Jesus. Depende do tipo de vivência e experiência que a gente está tendo com Ele. Que tipo de tempo você tem investido no seu relacionamento com Jesus? Porque quando você investe muito tempo no seu relacionamento com Ele, e Ele diz, como eu falei domingo passado, Ele não chamou a nós para sermos servos, mas Ele disse: chameis de amigos. O amigo, quando está próximo, ele conhece o outro pela atitude, ele conhece o outro pelo olhar, ele sabe quando você precisa de alguma coisa, ele sabe quando você está em dificuldade, ele sabe quando você precisa de apoio, ele sabe quando você precisa de estímulo, ele sabe quando você precisa dele. E o amigo verdadeiro e fiel que Jesus é na minha e na sua vida, ele não mede esforços. Ele não mede esforços para estar do nosso lado. Imagine para liberar uma palavra para mim e para você. Agora Ele quer vivência. Ele quer relacionamento. Melhor do que sair por aí procurando milagreiros, é começar a assumir uma postura que redundou nesses dois milagres tremendos. Postura de humildade, postura de fé. Mas de fé genuína. Eu creio que Deus faz, eu creio que Jesus faz. Senhor, eu preciso que Tu liberes uma palavra de renovo. Libera a Tua palavra agora, Senhor, porque eu creio que Tu vai me dar, porque Tu és o único existente. Tu és tremendo, maravilhoso. Adore Ele em humildade, e Ele vai começar a liberar palavras que trarão diferença na sua vida. Eu não sei qual é o propósito que você acha que você tem na sua vida, mas o que eu sei é que Deus estabeleceu propósitos para mim e para vocês também. Mas uma coisa eu te digo: o seu propósito vai exigir intervenções sobrenaturais de Deus. Vai exigir. Jesus disse: porque sem mim nada podeis fazer. Seu propósito exigirá milagres. E milagres requerem Deus. E Deus requer obediência. Deus requer relacionamento. Eu vou falar para que você grave isso. Seu propósito exigirá milagre. Milagre requer Deus. E Deus requer sua obediência. Deus nunca vai te dar um propósito, ou Deus nunca vai colocar um propósito no seu coração que não precise da intervenção dEle. Porque para você ter um propósito de Deus, e sempre será um propósito grande, o suficiente para exigir um milagre. Quando Deus colocou no coração de Josué um propósito, ele tinha que ir conquistar Jericó. Ele falou: vai lá. Ele queria ver a atitude do coração de Josué. Chega lá, marche, marche, marche. Quando você clamar, a muralha vai cair. O propósito ele deu, mas para cumprir o propósito tinha que passar pelo milagre. Ele disse a Moisés: vai lá e liberta o meu povo. E Moisés saiu com o povo andando, se deparou de frente com o mar vermelho. E Moisés estava cumprindo o propósito que Deus tinha colocado no coração, que era grandioso. Mas para cumprir o propósito que Deus tem para a gente, o propósito de Deus na nossa vida sempre é mega. Quando você chega num lugar que você fala assim: isso aqui é muito grande, propósito de Deus. Mas para ele se cumprir, você vai necessitar de um milagre. E o milagre vem com relacionamento com Jesus. Se é uma coisa que você pode fazer, você não depende de Deus, não é um propósito dele, você consegue fazer por si só. Mas se é um propósito dele na sua vida, sempre vem do tamanho que Deus é, mega. E você vai precisar de um milagre dele em algum lugar. Sempre vai precisar de um milagre de Deus. Porque Deus, quando Ele dá o propósito, Ele quer participar do seu propósito. Você não é por si só capacitado para executar esses propósitos de Deus.
Você não pode completá-lo sem o auxílio dele. Aí eu vou te perguntar, para que fique também no seu coração registrado isso nessa noite, a gente já está chegando ao fim. Quem aqui está esperando um milagre de Deus? Levanta a mão. Eu estou levantando a minha também, porque eu também estou esperando um milagre de Deus. Agora eu vou te falar, se você está esperando um milagre, essa é a nossa parte. Levante você que está esperando um milagre. Pronto, você que está esperando um milagre, essa é a nossa parte. Agora sabe qual é a parte de Deus? Enquanto a gente espera um milagre, Ele está esperando um relacionamento. O milagre está lá pronto. Ele fala, eu quero dar. Eu quero suprir a necessidade, eu quero surpreender. Para que as pessoas olhem assim e fiquem embasbacadas. Meu Deus, como é que pode aquela pessoa? Eu conheci ele aqui, foi meu colega, cresceu comigo. Como é que ele pode estar num nível tão alto? Como é que ele chegou ali? Outro dia eu encontrei ele ali, num perrengue, e hoje olha o nível que ele está. Propósitos de Deus. Caminhada diária com Deus. Vivendo milagres com Deus a cada dia. Aí você pode estar dizendo, bispo, mas eu não entendo como é que Deus deixa eu passar por essas coisas. Eu vou te explicar rapidinho, porque a gente está chegando no final. Você provavelmente já teve a oportunidade de ver um pastor trabalhando. Quando eu falo pastor, um pastor de ovelhas, um pastor ali que toca, ou um vaqueiro, melhor dizendo, para ficar na nossa linguagem, tocando gado ou alguma coisa. Ele sabe o caminho que as ovelhas têm que seguir, ou ele sabe o caminho que o gado tem que seguir, ou que a tropa tem que seguir, e vai naquele caminho ali retinho. E num determinado momento, ele está de cima montado, ele está vendo quais são os perigos que tem, um desfiladeiro, espinhos, e ele vê que um daqueles bichos se desvia e pega um caminho que ele sabe que na frente ele pode cair numa vala, num buraco, quebrar uma pata, se machucar. Aí aquele pastor vai do lado com uma vara ou com um cajado e dá um pá! O bicho se assusta e volta para a rota. Então, se você passou às vezes alguma dificuldade na sua vida, passou por alguma enfermidade, passou por uma dificuldade no relacionamento, uma dificuldade com seus filhos, com sua família, você pode estar perguntando, como é que Deus deixou de passar por isso? Essa é aquele pá! Você voltar para a rota. Deus é um Deus tão amoroso, tão apaixonado, que Ele sente falta do meu relacionamento e do seu relacionamento com Ele. Então às vezes Ele dá aquele para você despertar e voltar, Senhor. Mas se a gente viver continuamente adorando ao Senhor e aos pés da cruz, Ele não precisa dar esse choquezinho. Então grave isso no seu coração. Se você está esperando um milagre, saiba que Deus está esperando um relacionamento. Ele faz os milagres necessários para que você fique motivado a buscá-lo sempre. E mais do que isso, Deus nunca vai se envolver num sonho que você pode conquistar sozinho. Mas se seus sonhos, os seus propósitos, você não consegue conquistar só, é porque Deus tem milagres para fazer em você e através de você, para que você alcance os propósitos que Ele tem sonhado para a sua vida. E por mais que você tenha a capacidade de sonhar grande e de pedir a Deus por grandes coisas, você nunca será capaz de sonhar os sonhos que Deus tem sonhado para você, nem de imaginar os propósitos que Ele tem para mim e para a sua vida. Mas para a gente alcançar os propósitos e os sonhos que Deus tem para a gente necessariamente tem que passar por milagres de Deus na nossa vida. E isso exige relacionamento e relacionamento próximo. Amém?